Imagen de Biología Animal de la Fundación Jardín Zoológico de Brasilia, y da una presentación de actuales tratadores no del enseñamiento animal. Boa tarde a todos. Então, já apresentado, meu nome é Eliane, sou bióloga. Vou apresentar aqui para vocês o trabalho que eu desenvolvi enquanto trabalhava no Jardim Zoológico de Brasília. E é um trabalho focado justamente na atuação dos tratadores no condicionamento animal. Um trabalho desse porte, ele não é feito sozinho, né? E embora houvesse uma norma, né, de que uma pessoa apresentaria, não tem como eu não mencionar aqui a Lohane, que foi quem me auxiliou e trabalhou comigo esse tempo todo. E se eu for tentar ser minimamente justa, eu teria que mencionar todos os cuidadores com os quais a gente teve contato durante este trabalho. Bom, o maior desafio é conseguir resumi-lo aqui, né, no tempo que a gente tem e não deixar faltar realmente nada muito importante. Não há dúvidas que quando a gente pensa em animais em cativeiro, a gente trabalha em prol do bem-estar. E nesse sentido, a gente encontra muito estudo, uma série de informações relacionadas a enriquecimento ambiental. Das mais diferentes formas, para as mais diferentes espécies, é um assunto que a gente realmente encontra, a gente tem base para trabalhar com isso. No entanto, se a gente for focar nesse enriquecimento, a gente encontra sim muitos resultados satisfatórios. Eu trouxe apenas um de um trabalho também realizado no Zoológico de Brasília, que é o caso do elefante de chocolate, apreendido de circo. Chegou com um quadro de estereotipia, muito comportamento dançar. Entrou então para um programa com vários tipos de enriquecimento ambiental, alimentar, cognitivo, sensorial, ocupacional, aí, envolvendo treinamento. Nós tivemos, como enriquecimento, uma redução de 83% no comportamento dançar, e após excluir esse enriquecimento para verificar seus efeitos, continuava 40% reduzido essa estereotipia. Em maio agora de 2003, nós fizemos uma reavaliada e esse comportamento ele não foi mais observado, indicando sim que o enriquecimento ambiental, quando bem aplicado, eleva o bem-estar do animal. Mas, se a gente for pensar em bem-estar e focar na relação animal-tratador, a gente encontra poucos estudos ainda, se o assunto for zoológico. Mas a gente tem a vantagem de encontrar muitas informações quando o assunto são animais de produção, porque certamente eles têm um valor econômico agregado e já estão sendo amplamente estudados. Muita coisa a gente pode adequar e utilizar com os animais em zoológico. Essa relação pode ser definida como um histórico de interações que permitem a cada um fazer predições sobre o comportamento do outro. Quer dizer o quê? Que a qualidade vai depender e vai determinar a natureza dessa relação. E isso vai estar intimamente sempre representado em interações recíprocas. A gente está trabalhando com dois seres vivos, de um lado o homem e de um lado o animal. O bem-estar não pode ser olhado somente quando a gente vê o animal. O homem também tem que ser considerado nesse estudo. Então, para a gente pensar em trabalhar essa relação, temos obviamente que conhecê-lo, para então falar em melhorá-lo. Para isso, nós aplicamos entrevistas a 21 tratadores de mamíferos da Fundação Jardim Zoológico de Brasília. O que é a Fundação Jardim Zoológico de Brasília? É localizada em Brasília, naturalmente, a capital do país. Aí, só uma vista aérea para se ter uma ideia, tem 55 anos de existência, cerca de 1.000 animais, em 140 hectares. Quem tiver a oportunidade, conheça, é uma fundação fantástica, realmente muito bonita e vale a pena ser visitada. Bom, o questionário utilizado envolvia 56 espécies, pensando aqui que para cada setor eram as espécies com as quais o setor trabalhava, totalizando 204 indivíduos. Tem muitos dados ricos, mas nós vamos focar em alguns aqui que tem mais relevância para o que a gente está falando hoje. Então, em relação ao medo, um dos fatores que mais decresce o bem-estar animal é a presença de medo. Então, questionamos o que é medo dos veterinários, e eles disseram, a nota que eles mensuraram para isso, de 1 a 5 foi 2,35.
Medo de pessoas desconhecidas, 1,77. E medo do tratador, 1,61. Quer dizer que eles não encontram nessa relação, em sua maioria, medo. Então não adianta eu tentar partir meu trabalho falando em medo, porque eles não veem medo nos animais. Embora em alguns casos a gente até ache que pareça, eles não têm essa percepção. Então a gente tem que trabalhar na questão de aproximação, porque medo para eles não parece ser muito evidente. Questionamos quanto às condições gerais, o sentimento dele como um trabalhador de zoológico. Relação com a chefia, 3,9. Relação com colegas, 4,71. Com os animais, 4,85. Uma relação bastante prazerosa. Condições de trabalho, 1,85. Infraestrutura física, 1,76. Bom, profissional é profissional, em qualquer lugar vai haver reclamação. Quanto melhor você prover, ainda poderia ser melhor. Mas nosso foco não é esse. Não é essa nota baixa que eles atribuíram às suas condições para o trabalho. É justamente como é que, atribuindo uma nota dessa, eles se sentem tão bem trabalhando em zoológico. Vários disseram que a realização pessoal, gostam muito do trabalho. Olha o contraponto. Eu falo que eu não tenho condições e falo que eu adoro o meu trabalho. Por quê? Porque a minha relação com os animais e com os meus colegas vai me favorecer isso. E aí, então, evidenciando esse alto sentimento com o trabalho que eles desenvolvem. A partir disso, desenvolvemos esse programa de condicionamento, que focava principalmente modificações na conduta, práticas voltadas ao bem-estar animal, condicionamento para procedimentos de rotina. Passo 1, apresentamos esse programa para eles e fizemos uma aula básica sobre condicionamento animal para público. Passo 2, acompanhamos a rotina de cada setor. Porque não adianta eu chegar e falar o que deve ser feito se eu não conhecer a prática. Eu preciso saber em que momento eu poderia sugerir que eles fizessem um condicionamento com os animais. Em que momento haveria um tempo ocioso que eles poderiam criar esse vínculo de confiança. Desenvolvemos um cronograma de atividades e baseamos o nosso enfoque numa adequação de postura. Quer dizer o quê? Diminuir ruído e gesto brusco. Eles não tinham esse conhecimento, então batia, derrubava coisa. Uma aproximação mais gentil com os animais, mesmo grandes animais. Pequenos, então, abaixa ao tentar se relacionar com esse animal, para criar um vínculo de confiança. Só a partir desse vínculo eu posso pensar em falar para que eles façam um condicionamento animal. Basicamente, aí, só para mostrar como a gente iniciou o trabalho, a gente fazia um cronograma que era aprovado pela diretoria de mamíferos, pela nutrição animal, pelo departamento de pesquisa, e depois a gente sempre colocava esses resultados e apresentava. O primeiro comando que a gente chamou foi o tal de manejo de portas, que é entrar em cambiamento, que é fundamental e para muitos animais é extremamente traumático. E por que não contraditório? Coloca um enriquecimento muito bom, acho que elevei o bem-estar do meu animal e quando ele entra no cambiamento é uma experiência de pavor. Aí nós temos alguns exemplos. Isso é esse procedimento acontecendo. Observem que o animal está aqui no target, a porta está sendo fechada e o animal não se moveu. Aqui os 2 tratadores auxiliando no processo, para que depois continuassem sem precisar da minha ajuda, obviamente. Como criar um vínculo de confiança? Bom, a gente tem aqui uma primeira aproximação com o nosso Suarana que tinha pavor de entrar em cambiamento e pavor de pessoas. A gente consegue observar, as imagens são bem amadoras, nós mesmos fizemos para registrar o trabalho. A gente consegue observar o comportamento do animal. No final, a gente vai conseguir ver novamente o animal expondo a dentição e não muito agradável. Algumas sessões depois, o mesmo animal desenvolve uma relação visual com o treinador sem aparentar medo, sem aparentar desconforto, bem mais próximo da grade, é chamado, recebe sua alimentação tranquilamente e vai comer. Depois disso, a gente vai pensar em condicionar para os procedimentos veterinários. A gente tinha um elefante com a pata ferida e a gente precisava tratar isso. Então, novamente aí, um vídeo. Uma treinadora distraindo o animal por um lado, por uma janelinha, contato protegido devido ao abrigo, e a gente consegue fazer o curativo. O comportamento não está perfeito. Ele não está com a pata parada. Seria o melhor, a gente tem que lapidar. Mas não tinha tempo para isso, a gente precisava tratar a ferida. Depois a gente trata de modelar o comportamento até que o animal fique perfeitamente parado. O que queremos?
Substituir essas cenas corriqueiras de todos os zoológicos que não estão absolutamente erradas, mas por essas cenas. E minha fala vai agora para os gestores. Isso não é uma questão financeira e eu vou provar para vocês bem rápido. O que a gente precisa? A gente precisa de alimento, que todo zoológico tem. A gente precisa de uma fresta pela qual eu consiga trabalhar com o animal. E muitas cercas têm frestas porque se rompem, porque ficam velhas. Eu posso usar esse mesmo lugar, esse mesmo espacinho para passar o meu braço. Eu preciso de uma escovinha de dente velha para iniciar o trabalho. Todo mundo tem uma em casa para doar, é só eu fazer uma esterilização nela. O medicamento usado é o mesmo que seria usado no outro processo. E eu consigo desensibilizar o animal e aplicar um unguento ali na base de sua galhada para que ele não sofra com miíase à toa. O último recurso que eu preciso é o recurso humano. E ele está em todo o zoológico na figura dos tratadores. Eu preciso de capacitação para esses tratadores, mas mais do que isso, eu acredito que é importante a motivação. Essas duas coisas juntas vão trazer vontade de fazer melhor para cada um dos tratadores. E com essa vontade, certamente, eles vão atuar elevando o bem-estar dos animais. Bom, nos resultados nós tivemos progressos com alguns animais, progressos evidentes, mas eu prefiro focar a minha fala no maior resultado que para a gente foi o empenho desses tratadores que vestiram a camisa. Certamente alguns ficam desconfortáveis, pensam que vai aumentar o trabalho. Quando a gente começa a andar muito com eles, começam os boatos de que a gente está querendo vigiar o trabalho, que é um motim, que a gente está falando mal de chefe, começa tudo isso. A gente tem que fazer o quê? Ignorar, que isso não é trabalho. Isso é boato, isso é fofoca, e quando você ignora, ela cessa. O importante é isso que a gente vai ver aqui agora. Tinha uma musiquinha de fundo, mas... tá rolando. Agradeço a atenção e encerro dizendo que é uma grande honra para mim apresentar um trabalho que começou singelamente, apenas na intenção de realmente atuar em prol do bem-estar dos animais. A gente sonha em trabalhar com animais e de repente descobre que para fazer bem a eles, a gente vai ter que trabalhar com pessoas, para que essas pessoas façam bem a eles. Porque nós somos um só. E se eu multiplicar as minhas ações, mais e mais animais vão poder ser beneficiados com isso. Agradeço, estou à disposição se alguém quiser ter algum detalhamento. Realmente foi um trabalho bastante longo. E que aquelas palmas que daqui a pouco vocês farão, que é de praxe, toda a apresentação, não sejam para mim nem pelo trabalho, e sim para cada um desses tratadores e para cada um dos tratadores de cada instituição de vocês que realmente movem o zoológico e que realmente podem fazer bem-estar animal. Obrigada.